sejam todos bem-vindos. Hoje vamos conversar um pouco sobre uma passagem do Evangelho que diz: se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra face. Retribui o mal com o bem, diz o Mestre Jesus. Jesus não nos proíbe de nos defender, mas Ele fala aos nossos corações que não vale a pena pagar o mal com o mal, que é melhor ser ferido do que ferirmos, que é melhor nós sermos enganados do que nós enganarmos alguém, melhor sofrer uma injustiça do que nós praticarmos essa injustiça. Como seus discípulos, Jesus espera que já tenhamos aprendido algumas lições sobre as leis divinas, e nesse caso, a lei de ação e reação que tanto nós ouvimos falar. O que Jesus espera é que saibamos calar o nosso orgulho e não revidar a agressão, que nos coloquemos numa posição de compreensão e de superioridade ou talvez maturidade moral em relação aos que por ignorância ou por desconhecimento da lei de amor ainda nos ferem, assim se comprometendo imensamente perante as leis de Deus. Compreender o que estamos fazendo nesse planeta, que somos ainda imperfeitos e que aqui estamos para evoluir e, principalmente, compreender que aquele que cruza o nosso caminho também está na mesma condição do que nós, aprendendo sobre as leis de amor e sobre o perdão, e muitas vezes eles não têm a sorte de ter o conhecimento que nós temos da doutrina espírita e todas essas informações que os espíritos amigos nos trazem. Mas nós temos uma bússola que nos guia e que nos orienta, a doutrina espírita. Nos esclarece, traz os ensinos do Cristo de uma forma bem mais clara e objetiva. Como o Mestre mesmo asseverou: se conheceis essas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Estamos praticando as lições do Mestre? Oferece a outra face. Que lição difícil essa! Nos diz os amigos espirituais que é preciso muita coragem para se calar perante uma agressão. Muitas vezes é necessário respirar, acalmar-se, para que num outro momento nós retomemos um diálogo, se assim for necessário e se assim for possível. O silêncio algumas vezes é sabedoria e maturidade. Isso me faz lembrar aquela passagem do filme Nosso Lar, do livro Nosso Lar, onde André Luiz, de tanto reclamar, o seu enfermeiro que estava ali próximo, oferece um copo d'água e fala para ele não engolir aquela água, segurar o máximo possível. Era a água da paciência, a água da sabedoria, a água do silêncio. Muitas vezes é necessário que nós coloquemos água em nossa boca e nos calemos diante de algumas situações para evitarmos confrontos e brigas desnecessárias. Mas, infelizmente, muitas vezes não nos calamos. Pelo contrário, ainda pagamos na mesma moeda o erro do outro, a agressão do outro. Ainda cometemos os mesmos equívocos de outrora, brigas e desavenças que se estendem aí por séculos, tudo porque uma das partes não sabe se calar ou recuar, pedir perdão, se desculpar. O nosso orgulho ainda fala mais alto, nos sentimos feridos, magoados, injustiçados. E, infelizmente, muitas vezes clamamos aos céus por vingança. E é claro que nenhum espírito de luz irá nos atender, nenhum espírito de luz, nenhum mentor, ele desce para errar conosco. Quando nós insistimos em continuar cometendo os mesmos erros, eles se afastam e nos deixam agir de acordo com o nosso livre-arbítrio. Mas eu posso garantir uma coisa, que os espíritos mais inferiores, endurecidos, com certeza esses irão atender aos nossos chamados. Pensemos bem com quem estamos nos sintonizando e assim vamos nos acorrentando a essas almas que tantos desprezamos e certamente a justiça e misericórdia divina irão nos colocar junto a esses espíritos cedo ou tarde,
para repararmos e aprendermos muitas vezes na dor aquilo que nos recusamos a aprender por amor. Como é que nós estamos nos comportando? Será que temos aprendido muito mais pelo amor do que pela dor? Como tem sido a nossa vida? Sempre a escolha é nossa, não nos esqueçamos disso nunca. Sempre Deus nos oferece a oportunidade de amar e de aprender pelo amor. Se insistimos em odiar, nós ferimos as leis divinas e sofremos as consequências do nosso desamor, consequências das nossas próprias escolhas. Cada vez que temos comportamentos de vingança, de raiva e de ódio, nós desperdiçamos muito a nossa energia e o fluido vital. Fluido esse que é essencial para a manutenção e o equilíbrio do nosso corpo físico. E se persistimos nesse comportamento, cada vez mais nosso corpo vai desarmonizando e, inevitavelmente, as doenças aparecem. O desequilíbrio mental, típicos de almas adoecidas pelos sentimentos de mágoa, de ódio, de vingança. Se passamos pelas mesmas lições, se nossos problemas são os mesmos, significa que ainda estamos errando nas mesmas questões, ainda não aprendemos aquilo que precisamos aprender para subir um novo degrau na evolução. Precisamos mudar, fazer diferente para não cairmos nos mesmos abismos. Passarmos pelas mesmas trevas está em nossas mãos. O outro não é culpado. Pela nossa liberdade de escolha, podemos escolher sermos felizes ou escolher caminhos tortuosos. O que temos escolhido? Oferecer a outra face. Certa vez eu trabalhava com as assistidas de um grupo espírita aqui da região e num certo momento a gente colocava algumas roupas, que eram roupas de doações, para essas assistidas pegarem aquilo que estavam necessitando naquele momento. E uma dessas assistidas, que frequentava a casa já há algum tempo, eu já conhecia há bastante tempo, ela pegou uma meia, mas ela não conseguia achar o par daquela meia. E ela começou a ficar muito nervosa, muito brava com a situação, e ela olhou para mim e disse assim: vai procurar lá dentro essa meia, procure o outro par. E eu fui para aquela sala onde nós tínhamos as roupas, e só que eu fiquei muito triste com a situação, a forma como ela falou, a forma como ela se irritou, brava, e eu me senti magoada. E logo, já comecei a chorar, e eu senti a aproximação de um amigo espiritual que disse assim para mim: ajoelha e procura meia, E eu imaginando que ele ia ficar do meu lado, mas não foi bem assim. Quer dizer, ele ficou do meu lado, mas da forma dele, trazendo lições. E ele falou: ajoelha e procura meia para ela. E foi o que eu fiz. Eu ajoelhei aos prantos e procurei aquele par de meia que ela queria, o outro par da meia que ela queria. Só que eu não encontrei. E ali, chorando, eu encontrei 3 outros pares de meia, tudo certinho, com seus parzinhos. E aquele amigo espiritual foi falando assim para mim: você por um acaso sabe o que ela passou a noite na casa dela? Você sabe onde ela dormiu? Você sabe se ela estava com dificuldades materiais? Será que ela se alimentou ontem? E ele foi conversando assim comigo. Aos poucos eu fui me acalmando, ali de joelhos. Peguei os 3 pares de meia, agora completos, que eu achei. Coloquei o típico sorriso no rosto, que me é costumeiro. Respirei fundo e fui até lá fora procurando falar algo de agradável, fazer alguma colocação engraçada que quebrasse aquela vibração e aquela energia que se fez naquele momento, naquele local. Aí eu disse para ela assim: eu não achei o par de meia que você quer, mas eu achei outras meias que estão com seus parzinhos, porque os parzinhos não brigaram. Brinquei dessa forma, E ela, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para mim e falou assim: que bom que esses pares de meias
não brigaram, porque ontem na minha casa eu briguei com meu marido e ele saiu e novamente ele foi beber e novamente ele foi se drogar e novamente eu tive que dar água com açúcar para o nosso filho para dormir, porque nós não tínhamos nada para comer e eu não tinha nada para oferecer para o meu filho. E eu fico emocionada quando eu conto essa história, porque se eu tivesse reagido da mesma forma, com a mesma grosseria com ela, provavelmente nós teríamos causado ali uma confusão muito grande, uma briga desnecessária. E eu estava na posição onde eu poderia compreendê-la. E eu agradeço muito a esse amigo espiritual que me alertou sobre isso e que me convidou a me ajoelhar e servir. E ele ainda disse assim para mim: chora, mas chora trabalhando. Chora, mas chora servindo. E eu acho que ela nem se lembra dessa história, nem se lembra que isso aconteceu, mas eu nunca me esqueci. Tamanho foi o aprendizado. Ela nem imagina o quanto ela me ensinou naquele dia. Então, quando Jesus diz assim para nós, oferece a outra face, vamos ouvir esse mestre, que ele sabe o que ele está dizendo. Vamos ouvi-lo, porque com certeza nós evitaremos situações equivocadas que nos trarão muita dor e sofrimento em vidas futuras. Vamos oferecer a nossa face, deixando o nosso orgulho de lado. Vamos atender ao pedido desse mestre para que a gente trabalhe, para que a gente sirva, para que a gente compreenda, para que a gente se coloque no lugar do outro. Se nós já conhecemos o mestre, se já conhecemos as suas lições, não custa nada a nós nos esforçarmos para compreender o outro, mesmo que o outro ainda bata na nossa face. Não vamos pagar o mal com o mal, mas como nos ensinou o mestre, vamos sempre pagar o mal com o bem. Um abraço a todos e tenham todos uma boa semana, uma semana de muita paz e de muito amor. Até a próxima, se Deus quiser.